Então, pessoal, eu só trouxe para vocês aqui a apostila de vocês, né? A apostila de vocês, ela envolve os assuntos relações de massa e estequiometria, tá? Esse aqui é o primeiro assunto que nós vimos, que é relações de massa, que foram as duas primeiras aulas, né? Relações de massa, ela usa a massa atômica, que foi a massa que a gente calculou lá no primeiro ano do ensino médio, em que você acha a massa de um átomo, tá? E essa massa atômica, ela é usada para produzir moléculas. Então a gente tem aqui, ó, uma molécula, e essa molécula tem uma massa que é calculada através da massa atômica, que é a soma, a massa molecular, ela é calculada a partir da soma da massa de todos os átomos que compõem essa molécula, tá? Então, para você calcular a massa de uma molécula, por exemplo aqui da sacarose, nós fizemos o que? Pegamos a massa da tabela periódica do carbono e multiplicamos, do carbono, que está aqui, ó, e multiplicamos por 12 átomos de carbono. A massa do hidrogênio e multiplicamos por 22, como está aqui, ó. E a massa do oxigênio multiplicamos por 11, como está aqui. A gente soma esse valor todo e achamos a massa da sacarose. Essa massa, ela é apresentada em unidades de massa atômica, tá? Mas para que fosse usada uma unidade comum, foi se transformado esse valor para gramas. Então combinou-se o seguinte, que a tabela periódica a partir de agora seria sempre utilizada para uma quantidade, que essa quantidade foi chamada de mol, né? Então a massa da tabela periódica seria sempre relacionada a 1 mol de moléculas, ou 1 mol de átomos, ou 1 mol de qualquer coisa que tenha na tabela periódica. E esse 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa que você fale ali. No caso de, por exemplo, de sódio, que é um átomo da tabela periódica, 1 mol vai ter essa quantidade de átomos de sódio. Se a gente falar de moléculas de Na2CO3, como está aqui, ó, 1 mol de moléculas de Na2CO3 terá essa quantidade de moléculas de Na2CO3, tá? É como se fosse o quilo, como se fosse a tonelada, né? É uma unidade de medida, né? E todos os valores da tabela periódica a partir de agora estão relacionados a 1 mol, né? Esse número, como ele é muito grande, a gente não usa ele assim, a gente usa ele assim, ó, em potência de 10, né? Que é o número de Avogadro. A gente sempre vai relacionar 1 mol a esse número de Avogadro, que é o número de moléculas, de átomos que nós temos. Logo depois nós vimos gases, né? O que são os gases, né? 1 mol de gás, ele tem sempre um volume de 22,4 litros. Isso se esse gás estiver nas CNTP. Ah, mas se esse gás não estiver nas CNTP? Se ele não estiver nas CNTP, a gente vai usar uma fórmula. A fórmula é PV igual a nRT. Nessa fórmula, você calcula uma dessas 5 letras, né, da fórmula. O P é a pressão, o volume é dado em litros, o N é o número de mols, então você tem 1 mol, 2 mols, o R é um número fixo, 0,082, e a temperatura é a temperatura que o exercício te der, sendo que geralmente a temperatura no Brasil é dada em graus Celsius, a gente vai ter sempre que somar 273 a ela para achar em Kelvin, tá bom? Aí, a partir daqui eu passei algumas atividades para vocês. Eu peço que, se vocês não consigam fazer esse exercício, vocês me passem as dúvidas, e a partir das suas dúvidas eu vou construir vídeos para te explicar, para que você possa me entregar o exercício que você ficou de fazer, tá?
E depois desse assunto, a gente vai para a estequiometria, que é o assunto a que se trata esses vídeos que eu estou te apresentando agora, tá bom? Estequiometria, a gente não chegou a estudar em estequiometria na última aula, né? Então eu passei aqui uns vídeos para vocês assistirem e aqui um texto que tem uma breve revisão de estequiometria. O que é a estequiometria? A estequiometria é um método de utilização das relações de massa que nós já estudamos, só que utilizadas em reações químicas, tá? Então, para isso, você precisa da reação química, por isso que a gente faz o balanceamento das reações, que a gente viu há pouco tempo, viu no últimos vídeos, né? Então, as relações estequiométricas, elas vão sempre relacionar aquilo que a gente usou lá em relações de massa. Então, um mol vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas estarão dentro de um mol. A massa da tabela periódica, que é a massa molar, está relacionada a um mol. O volume de 22,4 litros também pode estar relacionado a um mol. Ou o volume de 22,4 litros pode estar relacionado à massa, tá? E a gente vai sempre colocar esses dados na primeira linha da sua regra de 3. Sempre estará qualquer um desses aqui, ou até 2, né? Na linha da tabela periódica, tá ok? Então, a partir disso, a partir dos vídeos, eu peço que vocês façam as atividades que eu passei para vocês, né? Que são os exercícios que nós temos aqui, e que me mandem as dúvidas para que a gente possa discutir isso aí. Então, pessoal, continuando os nossos exercícios de estequiometria, nós temos essa atividade que fala o seguinte, ó: quantas moléculas de água são obtidas na queima completa do acetileno? Ao serem consumidas essa quantidade de gás oxigênio. Então, nós temos uma queima, né? A reação da queima, lembrando que eu já iria dar para vocês a reação da queima. Para haver queima precisa ter gás oxigênio e vai produzir água. E, no caso, vamos dizer que seja CO2, né? Então, é uma reação de combustão, né? Então, o acetileno, que é um hidrocarboneto, ele reage com oxigênio formando CO2 e água. A gente precisa balancear essa reação, né? 2 carbonos aqui eu vou precisar de 2 hidrogênios aqui, né? Aqui tenho 2. E o número de oxigênios? Aqui temos 4 e aqui temos 1, então dá 5. Então, aqui ficaria 5, mas como 5 vezes 2 dá 10, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse 5 por 2. Então, para que isso aqui dê 5 oxigênios, você vai multiplicar, ó. 2 vezes 5, 10, dividido por 2, vai dar 5. Você vai ver também que existem exercícios em que se multiplica tudo por 2, tá? Eu prefiro colocar a divisão aqui e tá tudo certo. Só você ver o número de oxigênios que foi obtido no produto e dividir por 2, né? Então, a questão trata do seguinte: quantas moléculas de água? Então, a gente vai lá para a molécula de água e vai escrever aqui, ó. Água, fala-se de moléculas. E o número de moléculas de gás oxigênio aqui. Moléculas de gás oxigênio. Então, vamos fazer esses dois dados. Como a reação já está balanceada, a gente vai pegar aqui na reação e vai ver o número de mols. O número de mols de oxigênio é 5 sobre 2. E o número de mols de água, 1 mol. Tá? Mas eu quero moléculas, né? O que eu sei? Eu sei que na primeira linha da regra de 3, a gente usa os dados da tabela. E a gente lembra, né? Imagino que vocês ainda lembrem que o número de
a quantidade de moléculas na tabela, né, é sempre relacionada a 6 vezes 10 é 23. 23 moléculas. Sempre com 6 vezes 10 é 23. Tá. E agora a gente vai usar esse número aqui, né? O número que tá aqui. Esse número aqui é 1, então a gente vai botar aqui, ó. 1 vezes 6 vezes 10 é 23. Esse número aqui é 5 sobre 2. Então, aqui vai ser 5 sobre 2 vezes 6 vezes 10 é 23. Ok? Aí, continuando a nossa regra de 3. Na segunda linha, a gente bota os dados do exercício, né? Quais são os dados que nós temos do exercício? É o número de moléculas de gás oxigênio, o exercício te dá, então, temos aqui, ó, 3,0 vezes 10 a 24 moléculas. E aqui é a pergunta, né? Quantas moléculas de água? Agora você vai fazer a regra de 3. Então, vamos fazer aqui. 5 sobre 2 vezes 6 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 3,0 vezes 10 a 24 vezes 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, deixei o x sozinho. Vou multiplicar, tá? 3 vezes 1 vezes 6. Multiplicando esses três números, 3 vezes 1 vezes 6, 3 vezes 6, 18. Então, eu obtenho 18. E a potência, né? Vamos repetir as duas potências. 10 a 24 vezes 10 a 23. Dividido por isso aqui, né? 5 vezes 6, vou fazer essa continha. 5 vezes 6, 30, dividido por 2 dá 15. Então, vou botar aqui, ó, 15 vezes 10 a 23. Aí você olha, que observa que o 10 a 23, ele se repete no numerador e no denominador. A gente pode cortar, né? Aí, agora, o resultado dessa conta será 18 dividido por 15, né? Vezes 10 a 24. Aí a gente vai fazer essa conta. 18 dividido por 15. 18 dividido por 15. 1,2. Então, o x vale 1,2 vezes 10 a 24. Isso é moléculas, porque o x está em, aqui ó, moléculas de H2O. Então, como ele pede moléculas de água, 1,2 vezes 10 a 24, letra E.